Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Examinar e Refletir. Para nós é uma alegria tê-lo conosco. Lembra sempre de compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você receber sempre as notificações de novas publicações, de novos vídeos. E se você gostar, deixe o seu like. Lembrando sempre que o canal Examinar e Refletir respeita a sua opinião e defende a verdade que nós acreditamos. E você não é obrigado a concordar com as coisas que nós estamos aqui trazendo para você. Então, fique aí e acompanhe agora mais um exame e reflexão que nós estamos trazendo com muito carinho para você. Bem, vamos agora então para a reflexão de hoje. A nossa reflexão de hoje, a reflexão de número 12, ela tem como seguinte questionamento. Deus tem um projeto para a igreja ou para o ser humano? Observe bem algumas questões que nós vamos colocar. Cuidado para não haver distorção sobre a abordagem que nós vamos fazer. Inclusive, aproveitando antes de iniciarmos a nossa reflexão, eu quero lembrar que é importante, se você está chegando ao canal agora, que você vá aos nossos vídeos iniciais do nosso canal, onde nós explicamos nossos propósitos, nossos fundamentos, nossa linha de ensino, os nossos subsídios complementares que utilizaremos no canal, até para que você possa entender o caminho pedagógico que o canal está adotando. Porque, assim, você tem a liberdade de concordar ou não com aquilo que está sendo expresso por nós. Mas, por outro lado, é preciso que você entenda respeitar a linha pedagógica, a proposta que o canal tem a respeito daquilo que nós estamos trazendo à reflexão. Ok? Então, se você ainda não assistiu, procure no nosso canal aquelas reflexões que falam da nossa proposta, para que você possa fazer um exame melhor daquilo que nós estamos trazendo na sua reflexão. Mas vamos lá. Deus tem um projeto para a igreja ou para o ser humano? Bem, nós conhecemos aquilo que muitos chamam de texto áureo da Bíblia. João capítulo 16, versículo 33. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. O foco do plano de Deus, o projeto de Deus, é o resgate do ser humano. Ah, mas Deus também tem projeto para a igreja. Sim, Deus tem um projeto para a igreja. Mas o projeto da igreja é parte do projeto maior de Deus, cujo objetivo é alcançar a humanidade, é alcançar o ser humano. Vamos ver agora, vou pegar aqui minha Bíblia, o que nos diz João capítulo 1, versículo 11 ao versículo 12. Hoje eu estou fazendo um pouquinho diferente, né? Eu já expliquei aqui também que a nossa proposta aqui no canal é uma abordagem mais dialógica e que você pode encontrar no nosso site, os nossos PPTs e os estudos daquilo que está sendo abordado num formato mais de estudo bíblico. Mas hoje a gente vai folhear um pouquinho a Bíblia. João capítulo 1, versículo 11 diz: Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o projeto de Deus, ao enviar Cristo, é que todos aqueles que creiam em Cristo, que o receba Cristo, sejam chamados filhos de Deus. Então, Deus tem um projeto de família, Deus tem um projeto para a humanidade, de restaurar a filiação do homem com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vamos lá para Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: o mesmo Espírito
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Nós quem? Seres humanos, humanidade. Deus tem um plano para o homem. Deus tem um plano para aqueles que ele os criou à sua imagem e semelhança. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus capítulo 18, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. O que faz a diferença é a presença, é a figura do ser humano reunido mediante a fé, e não a instituição em si, e não a igreja em si enquanto instituição eclesiástica. O que importa para Deus são os seres humanos, aqueles que compõem a estrutura da igreja para os quais ele tem um objetivo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 21. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja que o discurso de Cristo, o discurso da palavra de Deus, ele é pessoal, ou seja, é direcionado, ele é projetado na figura do ser humano. Bem, e a igreja? A igreja, ela é apenas uma instituição ao serviço do Espírito Santo para dar suporte ao ser humano, para que este alcance o propósito de Deus para a humanidade. Nós já falamos sobre Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, onde eu chamei de PPT da Igreja de Cristo, onde você vai ver os dons ministeriais direcionados, voltados para a formação, o desenvolvimento do ser humano, dentro do propósito que Deus tem para o ser humano. Então, a igreja, ela é um instrumento, uma ferramenta. Deus projetou a igreja, Deus levantou a igreja como um elemento, mas não como elemento prioritário. Ele é um elemento que vai dar suporte ao ser humano. O ser humano é o alvo. O ser humano é aquilo que Deus quer alcançar. A igreja vem como um projeto de Deus para um projeto maior que Deus tem para a humanidade. E aí fica a pergunta também: no céu haverá igreja? Vamos ver o que diz então também a Bíblia. Apocalipse, capítulo 7, versículo... Apocalipse, capítulo 7, versículos 14 e 15. Diz assim a Bíblia: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e levaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro, porque por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele será assentado sobre o trono, os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Acabei lendo um pouquinho mais. Veja que no céu estará instituído o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, a condução de Deus para o seu rebanho. No céu não haverá a instituição eclesiástica que busca representar a igreja na terra. Apocalipse 21, 2, 3 diz: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia:
eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ou seja, no céu, Deus habitará conosco. Não necessitaremos de ter uma instituição na qual nós precisamos buscar orientação, buscar relacionamento com Deus, buscar suporte, comunhão com outras pessoas para alcançarmos a Deus. Não, nós estaremos habitando com Deus. Então, no céu, não haverá igreja. Mas vai haver ser humano? Sim, nós estaremos lá, com uma nova identidade, em corpo glorificado, à semelhança de Jesus, mas nós, o ser humano, aqueles que foram adotados, que receberam, como nós lemos lá de João capítulo 1, o poder de serem chamados filhos de Deus, esses sim, estarão lá no céu juntamente com Deus eternamente. Observe uma coisa, a igreja existe por causa do ser humano, e não o contrário. Ou seja, o ser humano não existe por causa da igreja. A igreja existe por causa do ser humano. Isso é uma reflexão rápida aí para você pensar. Para o ladrão da cruz, não houve igreja. Quando o ladrão estava na cruz e disse para Jesus, Senhor, lembra-se de mim quando estiveres no seu reino? Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A transição de igreja, ela não aconteceu, até porque não havia tempo para o processo que a igreja pode cumprir na vida das pessoas para o ladrão, já que ele estava prestes a morrer. Bem, por quê? Deixa eu voltar ainda aqui um pouquinho. Por que eu estou levantando essa reflexão? Por que nós estamos levantando esse exame? É porque muitas vezes a gente observa, né? E, mais uma vez, você não é obrigado a concordar, apenas estou levando você a pensar. Muitas vezes a gente vê que a figura institucional da igreja acaba tomando uma proporção que vai além daquilo que Deus projetou para ela. Muitas vezes a gente percebe que certos discursos institucionais, eles confundem entre a prioridade de Deus para o homem e a prioridade de Deus para a igreja. A igreja é um projeto divino, ela é muito importante, mas ela não é o foco principal. Ela não é o centro maior do projeto de Deus. O centro maior do projeto de Deus é o ser humano. A igreja existe por causa do ser humano e não o contrário. A prioridade não são as instituições. A prioridade é a humanidade. Guarde essa reflexão, guarde esse exame, porque tudo que é colocado aqui no canal tem um encadeamento de pensamentos para que a gente possa lá na frente ter um entendimento mais amplo daquilo que o canal lá no início propôs como objetivo, como meta. É só você voltar lá no nosso início das nossas gravações, das nossas reflexões, que você vai entender o que eu estou falando. Continue conosco e lembrando a vocês, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações, novas postagens nossas. Lembrando que todas as terças, quintas e sábados, a partir das 19 horas, é a agenda do nosso canal, sempre um vídeo novo. E mesmo que você não consiga ver nesse horário, os vídeos estarão lá disponíveis para você assistir a hora que você desejar. E deixe o seu like. Ok? Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e esperamos que esse momento traga para você um exame e uma reflexão.